ela é um mecanismo vivo, com problemas, com soluções apresentadas, mas, acima de tudo, e isso que eu acho que é o mais importante, algo que vem melhorando a cada ano. Bom, eu entrei na universidade em 89, eu fiz engenharia elétrica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, terminei a faculdade em dezembro e apareceu um concurso no campus de Guaratinguetá, no departamento de engenharia elétrica, que estava recém começando na primeira turma. Eu prestei esse concurso e comecei a dar aula para a primeira turma de engenharia elétrica no terceiro ano dessa primeira turma. Ao mesmo tempo eu comecei a fazer meu mestrado, eu entrei como auxiliar de ensino, eu devo ter sido um dos últimos auxiliares de ensino a entrar na universidade, fiz mestrado na USP, na Escola Politécnica, depois tive interesse de fazer o doutorado fora do país, fui para a França, fiz o doutorado na França e voltei e comecei a atuar na universidade. Esse doutorado na França me abriu o apetite para coisas internacionais, então eu comecei a buscar oportunidades para os meus estudantes, oportunidades para trabalhos de cooperação, e aí começou um pouco da minha trajetória internacional. Continuei na universidade, quando o professor Hermann assumiu a reitoria, ele é da minha unidade, ele conhecia um pouco da minha história e da minha atuação internacional, e ele me chamou então para assumir a assessoria de relações externas. Então, a assessoria de relações externas, eu falo muito da internacionalização, mas na verdade ela é uma assessoria de relações externas. Ela é uma assessoria que dentro da universidade, ela tem 23 anos. Qualquer interação da universidade para fora é feita através dessa assessoria. Essa assessoria como o próprio processo de internacionalização do ensino superior brasileiro, ela começou a ter uma atuação internacional efetivamente há pouco tempo. Esse processo de internacionalização no Brasil, ele é algo recente, até nas grandes universidades como é a Unesp. Eu diria que de uns 10 anos para cá é que efetivamente essa questão de intercâmbio de estudantes, de intercâmbio institucional de docentes, começou a ser algo visto como importante dentro da universidade. Então, dentro dessa trajetória de 23 anos, ela começa muito mais como um mecanismo para permitir que a universidade interagisse com a sociedade, e nos últimos anos ela ganha um outro papel, um papel de bastante destaque, que é o mecanismo que permite que a universidade ela interaja com suas congêneres fora do Brasil. Eu acho que a própria história da Unesp mostra as etapas que ela foi buscando em relação à sua visibilidade. No momento onde ela foi criada, ela era uma instituição que tinha uma preocupação de formar gente e de se consolidar enquanto universidade. Logicamente, essa preocupação não é uma preocupação muito voltada à visibilidade, ela não está tendo visibilidade como seu objetivo primeiro. Conforme ela vai se consolidando, ensino, graduação, pós-graduação e pesquisa, ela vai aparecendo e cada vez mais ela vai se tornando visível. Em relação à internacionalização, que é algo hoje inerente numa instituição de ponta em qualquer lugar do mundo, esse processo de formação foi importante e a partir de um certo momento ela começa a ter uma visibilidade internacional, seja através da interação dos seus próprios pesquisadores. Agora, eu diria que uma grande mudança que a gente fez foi começar a estar mais presente no exterior. Existem diversos eventos que tratam dessa questão da internacionalização da educação superior. Diferentemente do Brasil,
onde internacionalização é muito voltada à mobilidade de estudantes, no mundo afora, Europa, Estados Unidos, Austrália, a questão da internacionalização da educação superior é uma disciplina como é química, por exemplo. Então, tem muitas pessoas estudando internacionalização da educação superior. E a gente tem estado presente nesses eventos. Então, a presença nesses eventos, a apresentação de situações, de casos concretos de internacionalização dentro da universidade, coisas que a gente vem fazendo, vão aumentando cada vez mais a visibilidade da universidade. Então a universidade vai se tornando presente. A gente tem cerca de 250 acordos de cooperação assinados com instituições do mundo todo. A gente tem acordos de cooperação com instituições dos 5 continentes. Certamente, e por questões históricas, o maior número desses acordos está concentrado na Europa e América do Norte. Europa, basicamente França, Inglaterra, logicamente Espanha e Portugal, mais Estados Unidos, Canadá, África, e agora a gente tem trabalhado muito com a Ásia e Oceania. Então, a gente tem um trabalho bastante grande sendo feito com a Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, e não tem jeito de escapar, a China é um grande parceiro, construindo parcerias, Japão, outros países nessa região do mundo. Então, mas as parcerias estão sendo concentradas, mas uma das ações que a gente tem feito também é retrabalhar a maneira como as parcerias são concentradas. Então, antes, existia uma métrica da internacionalização que era você é mais internacional em função de quantos acordos você tem assinados. A gente está trabalhando isso, não é o número de acordos que diz se você é mais internacional ou menos internacional. O que interessa é o que acontece em cada acordo. E as instituições são muito diferentes. O que a gente está fazendo? A gente está tentando construir, como se fosse uma cebola, diversos níveis de parcerias. Então, por exemplo, se eu, como professor, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo com uma instituição particular qualquer, aquele acordo, enquanto ele tem interesse para o pesquisador da Unesp, ele é um acordo que, embora vá ser mantido, ele tem o interesse de 2 pessoas. E a gente está tentando ver, por exemplo, um acordo que tem o interesse de um departamento, um acordo que tem o interesse de uma unidade e um acordo que tem o interesse da universidade toda. Não é que ele seja desinteressante, mas é que a universidade toda ela consegue usufruir de alguma coisa desse acordo. Esses acordos a gente está chamando hoje de parcerias estratégicas. Então a gente está definindo parcerias estratégicas em regiões do mundo. A gente tem desenvolvido uma estratégia de realizar missões da universidade. Então a gente leva pesquisadores de destaque na universidade para visitar alguns países. Isso é recente, nos últimos 3 anos, a gente visitou Canadá, Estados Unidos e Austrália. Algumas pessoas questionam, poxa, por que você vai pegar e levar 10 pesquisadores da universidade para passar 10 dias, 2 semanas em algum país? Eu te dou dados concretos, por exemplo, do aumento de aprovação de propostas conjuntas na FAPESP. A gente teve um aumento vertiginoso. Por exemplo, a gente não tinha parcerias estratégicas, institucionais com a Austrália. O último resultado do sprint no final do ano, que é uma chamada da FAPESP, a Unesp foi a universidade no estado de São Paulo que mais teve parcerias aprovadas com a Austrália. Essas coisas não são do nada, elas não aparecem do nada. Há 2 anos a gente tem trabalhado com a reestruturação da forma como se faz internacionalização na universidade. A gente tem essa situação de 24 campi, que é uma questão complicada. Existe a AREX na reitoria, mas a gente precisa ter uma penetração nas unidades. Então a gente está reestruturando a forma como a internacionalização funciona. De que maneira?
tem uma resolução que vai mudar, que vai redefinir a estrutura do funcionamento da internacionalização. Essa reestruturação passa pela criação de escritórios locais em cada uma das unidades. Isso já existia de uma certa forma, através de uma portaria definida pelo professor Helma, logo que eu comecei, mas não era, isso funcionava em alguns lugares melhor do que funcionava em outros. Então a gente está redefinindo isso através de uma resolução. Essa resolução também define um Conselho Superior de Internacionalização. O objetivo desse conselho, que será composto pelos pró-reitores, pela vice-reitora e por mim, e por representantes das unidades também, é de ter um pensamento sobre o futuro da internacionalização. Então a gente imagina que esse Conselho Superior, ele vai definir a política, ele vai trabalhar a questão do PDI, por exemplo. A cada ano esse Conselho vai definir as ações que vão estar no próximo PDI sobre como a universidade vai gastar o dinheiro em relação à internacionalização. O segundo ponto que eu acho que é muito importante e que é a questão de fomentar projetos de internacionalização. Antes a gente tinha uma ação que era muito reativa. A assessoria funcionava apoiando aqueles que vinham buscar suporte na assessoria. O que a gente está tentando agora como nós conhecemos um pouco o que se faz lá fora, nós conhecemos as possibilidades de financiamento, nós estamos buscando nas unidades as possibilidades para que os pesquisadores, para que os grupos de pesquisa submetam propostas. Então, para te dar um número de mobilidade, por exemplo, hoje a gente manda mais de 1.000 alunos para o exterior. Desses 1.000 alunos, é verdade que o Ciências Sem Fronteiras teve um papel preponderante nesses números, mas nós, dos recursos que nós utilizamos para a mobilidade de alunos, menos de 10% desses recursos é recurso da Unesp. Muitos deles são projetos que nós submetemos a agências. Hoje a Unesp ela é co-coordenadora de 2 projetos europeus. Isso, além de tudo, dá uma grande visibilidade para a universidade. As pessoas na Europa conhecem a Unesp porque a Unesp é uma gestora de projetos internacionais na universidade. Uma mensagem que eu queria deixar nesses 40 anos e que eu acho que eu vivo isso muito no dia a dia. Eu e toda a equipe que trabalha comigo, que se esforça muito. É a questão de criar oportunidades para as pessoas sonharem. Eu acho que dentro da Arex a gente cria oportunidades para as pessoas sonharem. E é muito reconfortante, talvez uma das partes mais bacanas do trabalho que a gente faz, é ver um menino quando ele volta de uma oportunidade que ele teve no exterior. Quão rica é esse período que ele passa lá fora, como isso transforma a vida das pessoas. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa: a universidade também ela é um mecanismo para fazer as pessoas sonharem com vidas melhores, sonharem com a mudança desse país que a gente vive para melhor. Então que essa universidade continue fazendo as pessoas sonharem. Eu acho que esse é um papel muito bacana que a gente desenvolve.